This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem gosta de inovação e empreendedorismo. E hoje a gente vai debulhar o nosso amigo Elon Musk. Para quem é fã de inovação, para quem é fã do que está acontecendo aí nas empresas do Elon Musk, a gente vai tentar dizer o que a gente gosta, o que chama a atenção de tudo que o Elon Musk está fazendo hoje com o título O que podemos aprender com as loucuras de Elon Musk, título dado por inclusive uma das nossas participantes, que é a Renata Sagradi. Tudo bem, Rê? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, animadíssima com esse tema hoje. A Renata, inclusive, botou o título, inclusive se candidatou para participar, porque ela queria debater o tema. E também temos aqui o nosso já tarimbado, o nosso já conhecido pelos ouvintes do Growthaholics, Luiz Gustavo Lima, vulgo LG. Tudo bem, LG? Tudo ótimo, Pedro. Que satisfação estar com Renata Sagradi e Pedro Weingärtner em mais um episódio da Growthaholics. E LG que fala direto de Sorocaba? É isso aí? Onde você está, LG? Vinhedo. LG que fala de Vinhedo. Então estava agora caminhando no mato e contemplando a natureza e veio agora aqui só para essa gravação. O que a gente queria fazer hoje aqui é cada um fala uma das coisas que nos chamam a atenção aí sobre o Elon Musk, e aí a gente parte disso e sai rifando em cima. Isso. O Elon Musk, de todos os empreendedores que existem hoje no mercado, talvez ele seja o mais polêmico, o menos padronizado com que a gente entenderia que é um empreendedor na área de tecnologia, e também o empreendedor que está mais esticando a corda do que é possível fazer, trabalhando com setores que normalmente a gente não encara como setores de startups, ou enfim, ele está fazendo carros, ele está fazendo foguetes, ele está conectando coisas no cérebro das pessoas, cavando túneis, criando lança-chamas e shorts, e, enfim, tem muita coisa aí que ele está fazendo, e geralmente ele flerta do físico com o digital, e ele empacota as coisas também de um jeito diferente. É um pouco sobre isso que a gente quer falar. E para abrir aí o nosso debate, eu acho que talvez o que me chama mais atenção de tudo que o Elon Musk faz é esse master plan que ele tem, essa visão de futuro clara que ele tem de onde as coisas devem chegar, do que deve acontecer com a SpaceX, por que ele criou a SpaceX, porque vai fazer a colonização lá de Marte, que a gente deveria ter um plano B, e ao mesmo tempo colocou a Tesla para que a gente consiga resolver o que a gente tem hoje enquanto meio ambiente, então reduzindo o nosso consumo de carbono. Então eu acho que essa visão é muito interessante, e talvez o que me chame mais atenção é que ele parte de uma lógica que porque assim, se a gente quisesse, pessoal, a gente precisa gastar menos petróleo, porque o petróleo destrói o meio ambiente. Todo mundo sabe que o petróleo destrói o meio ambiente, no entanto, a gente pega o carro todo dia, dirige, a gente continua usando ônibus, avião, e continua estragando o meio ambiente. Por mais que a gente conscientize as pessoas, para a gente realmente mover a agulha, a gente precisa oferecer algo melhor do que elas usam hoje, né? O velho 10X, né? 10 vezes melhor do que elas usam hoje, para a gente conseguir trocar. E acho que a Tesla é um exemplo muito legal disso. Ele pegou o design do carro e falou, legal, até então o carro elétrico era aquele carrinho, parecia aquele carro de golfe, aquela coisa feia, aquele carro que não anda, que anda lento, que demora para carregar, que, enfim,
todo o processo de pensar sobre um carro elétrico não era o carro cool, não era o carro que você vai levar para uma festa, para uma balada e deixar ele na frente da balada com orgulho. E aí ele cria um carro que é melhor do que a opção que a gente tem hoje de carros que são movidos a combustíveis fósseis. E aí faz com que exista uma migração do interesse de um lado para outro. E aí, ao fazer isso, ele consegue ter um impacto positivo. Então, ele usa o design, ele usa o entendimento de quem é o cliente, como o cliente pensa, para colocar um produto na mão desse cliente que seja um produto diferente, um produto melhor, um produto mais acessível, que basicamente é um computador sobre rodas e imagina, o teu carro atualiza durante a noite o software. Quem é que ia imaginar esse tipo de coisa atualmente? Eu acho que isso que o Elon Musk faz é um pouco que o ex-sócio dele, aí não é ex-sócio porque ele ainda é investidor da SpaceX, o fundo dele, mas o que o Peter Thiel disse, né? Ele falou, não sei, algo na casa do nos prometeram carros voadores, mas nos entregaram 140 caracteres. E eu acho que o Elon Musk consegue entregar os carros voadores ou entregar essa visão de futuro que vai além do software e acho que isso que me chama muito a atenção nele, independente de qualquer outra coisa. O que vocês acham? Faz sentido isso? Acho que faz. Eu tenho um ponto aqui que essa visão, esse visionário, na verdade, ele poderia ser um lunático se ele não entregasse a visão dele, né? Em algum momento ele realmente extrapola nas ideias, ele fala que ele realmente vive o sonho, mas mesmo a Tesla, né, que ele criou, e todo mundo ainda duvida da lucratividade, duvida de onde vai chegar, mas ele está conseguindo entregar, já é a montadora mais valiosa do mundo, a marca de carros mais valiosa do mundo, então mostra que ele é visionário, ele viaja nos sonhos dele, né, até onde ele pode chegar, ele estica muito a corda, mas ele também entrega. Ele dá um jeito, ele dá seus pulos, ele mostra o resultado, ele mostra que é possível, ele mostra que dá para fazer um carro elétrico muito melhor, que ele não sossega, ele não aceita o medíocre, né? Então, eu acho que isso é o que torna ele, assim, tão fora da curva dentro dos empreendedores e também, né, um pouco excêntrico, um pouco de deixar todo mundo meio... A imprensa mesmo tem uma visão super cética do que efetivamente o Elon Musk é capaz de fazer, o que ele é capaz de entregar e o que é só sonho dele. Ouvindo vocês agora, né, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, fazendo uma analogia muito doida aqui, mas o Elon Musk é muito doidão nesse sentido, então acho que vale a pena. O Andreessen Horowitz escreveu um texto chamado Software is Eating the World, né? Ficou famoso no The Wall Street Journal, que o mundo é um mundo muito mais tecnológico, digital, especialmente por conta do software. E o Elon Musk viveu uma onda muito forte de meios de pagamento, de criar o PayPal, junto com o Peter Thiel, que o Pedro comentou agora. E aí eu fiquei pensando, esses dias mesmo o Andreessen Horowitz escreveu um outro texto, que o Pedro, inclusive, compartilhou no LinkedIn dele, chamado It's Time to Build, né? É tempo de fazer, de construir, botar para quebrar e tal. E o Elon Musk esteve lá e está aqui. Ele é um cara que, além de ser tudo isso que vocês falaram, ele é um cara que ele inspira a realidade, assim, porque eu acho que tem uma linha tênue entre grandes gênios, pessoas inalcançáveis, que beiram a um patamar sobre-humano, que ele desmistifica isso. Pelo fato dele ser ativo, por exemplo, no Twitter, ele se coloca muito próximo da gente aqui, né? Então, brasileiros que conseguem ler, escrever, falar inglês, se comunicam passivamente com ele no Twitter, porque ele é muito ativo e me dá a sensação de que eu estou próximo de um cara como ele, né? Então, esse é um ponto interessante, assim. E tem uma frase que ele disse uma vez, só para fechar essa relação, que ele acredita que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias. Se ele tinha uma inteligência superior, se ele é um cara outlier e tudo mais. Acho que, tirando a parte de hard skills, o soft mostra muito isso, né? Quando ele bota para fazer, traz gente boa para trabalhar com ele, esse tipo de coisa, ele mostra que é possível
tem como você ser um idealista, um visionário, e ao mesmo tempo tangibilizar isso em boas entregas, assim como está fazendo de telha com energia solar aos carros e foguetes. Acho que o que a Renata falou, né, de ele entregar, ele de fato ele é obsessivo com a entrega. E eu acho que a gente poderia até fazer um paralelo que existe uma pitada forte de Steve Jobs ali, de não se contentar com o medíocre, que nem a Renata falou, mas também tem uma pitada forte de Henry Ford, daqueles industrialistas do início do século, que colocaram, que viabilizaram, né, muito do que a gente tem hoje aí no mundo. E me lembra uma história do Elon Musk, onde começou toda essa história da SpaceX, e ele queria na verdade fazer uma ação de PR, ele queria levar alguma coisa pro espaço. E aí ele, quem é que tem foguete? Não, os russos têm foguetes, então nós vamos pegar e vamos comprar um foguete dos russos. Então ele pegou basicamente toda a grana que ele ganhou com o exit do PayPal, entrou num avião com 2 amigos, foi para a Rússia tentar negociar com os caras, falou, eu quero comprar um foguete, eu pago tanto, enfim. No fim não conseguiu comprar o tal do foguete, e aí quando eles voltaram no avião de volta para casa, ele falou, não deu foguete, mas está aqui. Aí ele abriu, ele tinha todos os planos para construir o foguete. Então ele não parou no vou conseguir um foguete, onde 99,9% das pessoas não iria para a Rússia tentar comprar um foguete no mercado negro. Supondo que fossem, 99,9% das pessoas não voltaria com planos para construir um foguete. Então, ele entrou no nível de detalhe para construir um foguete, para entender como é que o foguete funciona, como fabricar. E eu acho que isso é uma outra característica dele. Ele vai no detalhe, ele dorme na planta da Tesla para garantir que a fábrica vai funcionar. Ele tem esse nível de execução, mas não é só o nível gerencial das coisas. Ele vai lá e ele quer entender a fundo, né? No livro dele, quando a gente lê a biografia, a história é que o Elon Musk senta do lado de um engenheiro lá da fábrica, ou quer que seja, até extrair tudo que está na cabeça desse engenheiro. Tá, mas isso aqui. Quando ele entende, ele vai e continua. Então, acho que ele tem essa coisa incansável de entender as coisas, e tecnicamente, hoje ele é um engenheiro de foguete. O Elon Musk é um engenheiro de foguete. Você larga ele consegue pensar e entender como construir um foguete, né? Então, acho que isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, ele vai lá e coloca um método Lean, né, testando foguete, imprimindo o motor com impressora 3D para não ter o parafuso lá. Então ele coloca todos esses elementos aí do mundo das startups para coisas que são absolutamente que estavam absolutamente descasadas desse mundo, né? Acho que tem uma coisa interessante no uso do Lean, essas coisas todas, Peter, que é o seguinte: muito raramente, tanto na leitura de biografias quanto no dia a dia, conhecendo caras muito diferenciados, desde milionários, bilionários, até pessoas que estão em outras áreas que não são áreas de negócio, mas que são muito fora da casinha. Acho que o ponto central aqui, que não aparece tanto, porque tem uma questão de marketing mesmo, de uma camada de brilhantismo, é que ele não é tudo isso sozinho, né? Com certeza absoluta, ele não é tudo isso sozinho. Tem um monte de gente em volta dele, ele é engenheiro de foguete, sem dúvida absoluta. Agora, tem um engenheiro ferrado de bom lá, que é um cara ou passou pela NASA, o cara veio do MIT, alguma coisa do tipo, que senta com ele e ajuda, tangibiliza para ele conceitos de forma que ele consegue entender, e a partir disso ele constrói em cima da visão dele. Então, acho que isso se dá em todas as áreas, em todos os negócios. Muito dificilmente, nunca vi na vida, alguém que fizesse tudo sozinho. São pessoas muito boas em volta que ajudam a se destacar. Mas acho que tem esse elemento de para quem que você quer trabalhar, se você for um engenheiro de foguete. Você quer trabalhar quase numa repartição pública tecnocrata de uma estatal, com um chefe que provavelmente não é um conhecedor do assunto, ou você quer trabalhar
para um propósito de colocar uma colônia em Marte e trabalhar com um cara que sabe do que você está falando e vai te dar corda para que você consiga executar. Então, acho que um dos segredos, e assim, tem muito reporte de que não é fácil trabalhar com Elon Musk, né, que a gente lê, mas por outro lado, não era fácil trabalhar com Steve Jobs, não era fácil trabalhar com boa parte dos caras que criam o futuro. Você não pode ser normal e fazer o que esses caras fazem. Então tem o pêndulo, quando ele pende para um lado, obviamente ele deixa o outro lado descoberto. Então eu acho que tem esse elemento dele conseguir montar um time, mas não montar um time de pessoas que ele pede e o cara faz. Eu acho que é o contrário, talvez, do Steve Jobs, né, que tinha os times traziam muita coisa para ele. Acho que o Elon Musk ele provoca o time a ir além, né, com esse super propósito aí que ele coloca. Mas eu concordo, acho que tem que ter um time, e ele tem, né, de fato. Levar um foguete para o espaço me dá frio na barriga só de pensar o que envolve fazer isso. Queria contribuir também que ele é lean também nessa questão de busca de talentos, né? Eu estava lendo que ele não gosta de equipes muito numerosas. Ele falou que 2 pessoas com a resposta errada não são melhor que uma pessoa com a resposta errada. Então, ele vai muito na busca dos talentos certos para contribuir nas perguntas certas, né? Esse é o raciocínio dele quando ele monta equipes. Então, não é uma questão de ter milhares de funcionários, tanto que você nunca ouve das empresas do Elon Musk contratando baldes e baldes, que nem a gente ouve da Amazon e tal, porque acho que ele é lean nos talentos, ele procura os talentos certos para as funções certas para responder exatamente as questões que ele precisa. É verdade, é verdade. A gente não ouve isso de super mega contratações, né? E tem um outro elemento aí que acho que vocês todos vão concordar, que ele é um grande marqueteiro. A gente bota assim a coisa do industrialista e tal, mas ele tem esse elemento marqueteiro que também eu acho que é uma coisa que o Steve Jobs tinha muito forte. Então, isso me lembra uma história, logo no início também da SpaceX, ele tinha que sensibilizar Washington em relação ao que ele estava construindo, afinal ele tinha que fazer uma parceria público-privada com a NASA. A NASA, o pessoal fala da SpaceX, mas é uma empresa, não vou dizer que está no bootstrap, mas ela está próxima de estar no bootstrap, porque ela, desde o início, quase teve contratos recorrentes aí com a NASA, e agora, obviamente, está criando outras fontes de receita e mandando satélite para o espaço, criando internet e tudo mais. Mas logo nesse início, para sensibilizar, o Elon Musk pegou um foguete, acho que era o Falcon 9, se não me engano, botou num caminhão, levou para Washington e colocou ele na frente do Air and Space Museum, eu acho, colocou o foguete lá, e obviamente isso atraiu toda a imprensa, atraiu toda a mídia, e ele sabe lidar com isso, né? Acho que o Richard Branson também é muito bom nesse tipo de stunt, e talvez o Elon Musk... Os que saem assim meio esquisitinhos, com uma personalidade freak. Eu acho que o tem essa Richard tendência Branson... marqueteira. Acho que o Richard Branson talvez seja mais assim radical e pula de paraquedas, vestido de noiva e tudo mais, mas o Elon Musk, ele talvez tenha esse lado nerd dele, né, de vou construir um lança-chamas e tal. Você até estava comentando, né, LG, do como é que é esse short aí que ele lançou. Eu vou falar do short, mas assim, te ouvindo agora, tem outras coisas, né? Ele mandou um Tesla pro espaço, antes da galera ir pro espaço. Ele Tesla. O Roadster lá, o vermelho, mandou um Roadster em 2018, se não me engano. E o ano passado, né, que tá passando rápido o tempo, mas... O Cybertruck. Ele lançou o Cybertruck. Eu ia falar exatamente dessa história, né, que é o Cybertruck indestrutível, e aí foi lá e trincou a janela jogando uma pedra.
E aí, até hoje, todo mundo jura que aquilo, obviamente, foi uma ação de marketing, né? Porque o que você... A hora que você joga no Google, a primeira coisa que aparece de Cybertruck não é o número de ganhos de pedidos, ou se já está pronto, ou como que tá. É isso, é tipo... no lançamento do Cybertruck, existe uma falha no teste do... Gente, obviamente, não ia lançar. E é um dos maiores pré-vendas de carros nos Estados Unidos, mais do que o F-150 Ford lá, é uma loucura. Mas depois saíram vários vídeos mostrando que eles tinham testado antes, que não tinha acontecido nada. Enfim, nunca saberemos a real, mas entra nessa categoria de marketing, né? Mas o negócio do Shorts me chamou a atenção demais, porque eu sigo no Twitter, né, e aí ele postou lá, Shorts, né? Tinha uma brincadeira em inglês, o Shorts, né? Shorts curtos. Falei, caramba, o que ele vai fazer com esse Shorts? Aí, de repente, ele colocou o site da Tesla que vende produtos com a logo e vendendo shorts, vendendo de verdade. E está escrito no shorts, que eu até separei aqui para comentar, está escrito S3XY. Se você ler tirando o 3, está escrito sexy. Então, ele lançou esses shorts para brincar com os resultados da Tesla, mas tem várias mensagens. Então, assim, primeiro que está escrito sexy. Segunda coisa, que o preço em dólar é 69,420. Ou seja, tem um zero a mais nesse número, não precisava ter o último zero. Então, se a gente for traduzir aqui, né, de $420, ele vem, ele brinca com os números. Mas por quê, né? Eu fui entender por que ele fez isso. É porque shorts, né, quando a gente traz para o mercado financeiro, são as pessoas que fazem shorts, que é a venda a descoberto. Elas comercializam esses lotes pequenos de ações que não fazem parte da carteira. E o Musk é um dos críticos desse modelo. Então, e a Tesla é super, o pessoal adora shortar a Tesla. Adora shortar a Tesla. Então, assim, cara, é muito engraçado, porque ele é um assunto tão sério, mas ao mesmo tempo ele faz de uma maneira descontraída e é um baita marketing em cima disso, né? O Elon Musk, eu estava vendo um vídeo desse do YouTube, e aí tem aquele apresentador aposentado lá nos Estados Unidos, que era acho que era do Daily Show, não me lembro que era, não, Daily Show não, era um desse Tonight Show, que era o Jay Leno. E o Jay Leno, ele coleciona carros, né? Ele é famoso por ter centenas de carros. E aí ele foi passear com o Jay Leno no Cybertruck. Então eles foram passear, ele foi dirigir o Cybertruck, ele adorou e tal, subiu em cima. E aí o legal é que o Elon Musk e o Jay Leno estavam um do lado do outro, e eles passaram, não sei se foi coincidência, obviamente acho que não, mas passaram na frente do túnel da Boring Company lá em Los Angeles. E aí ele ficou olhando assim, o Jay Leno, o que é isso aí? Não, isso é o túnel e tal. Ele, vamos entrar com o Cybertruck aí? O que tu acha? Eles decidiram na hora entrar no Cybertruck, viraram e andaram com o carro, não sei se vai caber, começaram, será que vai caber? Anda bem devagarinho. E aí eles andaram não sei quantos por hora no túnel da Boring Company até o fim e subiram naquele elevador lá. Ele fez o jabá da Boring Company, fez o jabá da Tesla, foi divertido. Esse é uma das coisas que o pessoal não comenta do Elon Musk, esse lado marqueteiro dele, que é muito bom, né? Ele sabe capturar o zeitgeist do momento aí. Não, entrando nessa ponta do zeitgeist, e ele é extremamente, né, não só marqueteiro, mas considerando esse tipo meio gênio, ele consegue ser muito comunicativo também. No Twitter, ele já falou que ele é super ativo, tal, e ele é até meio sem filtro. Eu estava até debatendo um pouquinho antes que recentemente, acho que mês passado, maio, no caso, ele tweetou que na época do IPO da Tesla, ele sentiu que as ações foram muito overpriced. E isso fez com que as ações no mesmo dia despencassem horrores só por esse tweet dele, né? Então, essa mania dele de falar muito, né? É pelo bem e pelo mal. O marketing, né? Aqui ele cai muito bem no falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, às vezes ele fala e as ações caem, mas logo recupera, porque todo mundo sabe que é meio que um canastrão, assim, digamos, no Twitter, né? Ele tem uma personalidade muito crazy, principalmente tweetando muito louco, de madrugada. Participando no podcast alheio, fumando coisa que não deveria, essas coisas. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa também sobre isso, que eu acho que é um lessons learned, assim, uma lição para brasileiro, especialmente, que esses dias eu vi um artigo falando por que o brasileiro critica ou julga pessoas que trabalham bem o marketing pessoal. Porque tem um certo consenso, assim, uma cultura de underdog, um pouco mesmo, né, de cachorro vira-lata,
de que as pessoas que fazem marketing demais, elas não têm conteúdo, não entregam e tal, por alguma razão que eu não conheço. De repente alguém que está ouvindo aqui conhece e pode mandar para a gente depois, mas a gente tem um pouco disso como brasileiro. Não, isso aí é marqueteiro, isso aí é só bullshit, isso aí só fala. E Fala muito. Fala muito. E ele fala muito, faz tudo isso que a gente está falando aqui agora, e a gente está falando sobre isso aqui agora, e ainda assim ele é o cara que é e tem tudo que tem, né? Eu acho que tem um aprendizado interessante aí que dá sim para você ser um cara que entrega, um cara consistente, e ao mesmo tempo ser bom de comunicação e fazer marketing a lá Elon Musk, mas muito... Eu acho que o grande cara disso é o que o Pedro já citou, que é o Richard Branson, né? Por muitos anos a imprensa só falava do Richard Branson nesse sentido. Eu acho que tem esse lado aí de ser marqueteiro, ser pejorativo no Brasil. A gente não reconhece isso como sendo algo positivo, mas também acho que tem essa coisa do botar ovo e cacarejar. E aí, se o cara só cacareja, que talvez seja o estereótipo do marqueteiro, a gente já fica meio desconfiando. No caso do Elon Musk, ele obviamente bota ovo e cacareja. E eu acho que é uma pena, eu acho que você não realiza todo o seu potencial se você bota o ovo e não cacareja, porque faz parte, o cara tá criando foguete, aquele foguete posando verticalmente é um negócio de filme de ficção científica. Aquele painel das naves que agora ele mandou o pessoal para o espaço, é um negócio maravilhoso. Tudo é pensado. Ele pegou designer de roupa para fazer o design das roupas de astronauta para que eles fossem mais ficção científica. Que aí é um outro lado, né? Quer dizer, é a ficção científica inspirando o que a gente faz no presente, né? Ou seja, a visão de futuro impactando o que a gente faz no presente, que eu acho super fascinante isso. Mas eu acho que, acima de tudo, o Elon Musk, ele nos mostra, e para mim talvez seja um dos maiores aprendizados aí até agora, ele mostra que não existe o caminho para o sucesso. E eu acho que se a gente for pegar uma distribuição normal e pegar todo mundo que faz tudo certinho, você vai pegar e botar essas pessoas no meio de uma distribuição normal, quem consegue resultados fora da curva, isso está muito no livro, inclusive do Peter Thiel, lá o 0 a 1, que ele mostra essa curva normal e ele mostra que os empreendedores, geralmente, de maior sucesso estão no extremo. O próprio Peter Thiel é o exemplo disso, desse pensamento extremo, é o cara que faz campanha para o Donald Trump, é o cara que quebra o veículo de imprensa que tirou ele do armário e ele não queria, ele queria controlar a narrativa, o cara tirou ele patrocinou o lutador de luta livre para quebrar o veículo que sacaneou ele anos antes. Então, esse tipo de excentricidade, eu acho que faz parte dos melhores empreendedores, né? Ou dos empreendedores que criam algo realmente único. E aí, quando a gente vê isso aí, a gente fica se questionando as fórmulas de sucesso que todo mundo consome. Então, você fala, você tem que ter foco. Então, o Elon Musk, ele é CEO de 2 empresas gigantes, além de outras, né? Mas muito de bom, 2 empresas gigantes. E uma ele está construindo a maior montadora, né, de veículos, outra ele está mandando os caras para Marte. Como é que se diz que o cara tem foco? Então, ele tem que pegar um avião e ir para uma, elas não ficam nem... não ficavam, não sei se recentemente ele não mudou, mas elas não ficam nem próximas. Então, eu acho que a gente entra nessas coisas que nos vendem qual é a fórmula, né, qual é o passo a passo que você deveria seguir, e a gente vê quem realmente faz um impacto brutal no mundo raramente segue essa fórmula, né, ou segue o playbook que a gente imagina que o cara vá seguir. Eu acho que isso é uma coisa que me vem à mente quando eu vejo o Elon Musk. Se a gente for olhar lá
os segredos do sucesso, eu não sei se boa parte das coisas que o Elon Musk faz estão lá. É delegação extrema. Não, pô, ele é microgerenciador, ele adora microgerenciar as coisas. Então, essas coisas, é óbvio que ele não consegue microgerenciar tudo, e ele escolhe o que ele vai, mas ele gosta de entrar no detalhe. Então, e aí, o que é a melhor prática? O que a gente deveria seguir? É um questionamento. Até mesmo no traço de personalidade, né? Quando você fala dos excêntricos, dos empreendedores, né? Você vê Steve Jobs, que era levemente recluso, o próprio o Mark Zuckerberg, que não é muito afeito à imprensa e aparecer, ele é o oposto, ele é super ultra pop. Ele tem uma personalidade, ele tem um apego ao design, a um senso estético, ele gosta de estar entre as celebridades, ele está aí endossando a candidatura do Kanye West à presidência dos Estados Unidos, ele tem relacionamento com as celebridades, é casado com uma cantora, casado, agora não me lembro, ele acabou de ter uma filhinha que tem um nome esquisito e fez o maior barulho com isso, enfim, além dele não estar necessariamente cumprindo o que a gente entende pelo perfil do empreendedor, com foco, com né, delegar, esse senso de liderança, ele também tem o perfil pessoal dele que quebra muito desses paradigmas. É isso aí. Tem uma frase dele que sobre esse negócio de ter mais de um negócio, né? Porque a gente mesmo, falando com o empreendedor, a gente sempre fala, pô, foca no seu negócio, faz direito isso, depois você abre outros negócios, enfim, vai fazer a vida andar com mais ou menos velocidade, dependendo daquilo que você priorizar, né? Mas tem uma frase dele criticando esse modelo que é interessante, assim, porque existe um clichê global, isso vale para vários países, que é não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Essa é uma frase que existe no mundo todo. E ele falou assim, é muito legal essa frase, né? Inclusive, eu acho que você pode colocar todos os ovos na mesma cesta quando você está num negócio. Você pode sim ter só um, desde que você controle tudo que acontece com todos os ovos. Não tem, é impossível, né? Você não controla, é absolutamente impossível controlar tudo. Então, de novo, como ele é consistente na visão dele, na forma de ver o mundo, na forma que ele executa, nas pessoas que tem por perto, ele se permite ser esse cara todo que a gente está falando aqui. O que é um disruptor de padrões, né? Um questionador do status quo. Eu acho que esse é o ponto comum dele, né? Na verdade, onde conecta tudo? Na visão dele. Olha, vou olhar para o todo de uma maneira disruptiva, de uma maneira diferente. E aí todo mundo está achando, mas o que tem a ver o carro com o foguete, com o Neuralink, com o túnel? Na verdade, eu acho que ele é um cara que está 100% no futuro, pensando no futuro, coisas com uma visão assim, bem... meio clichê falar meio Jetsons, mas é meio isso, assim. Eu acho que o ponto conector de tudo que o Elon Musk faz é o pensamento no futuro tecnológico, no futuro extremo. Eu acho que é interessante pensar que, para ele, ser um bilionário não é tão importante quanto fazer as coisas que ele quer fazer. E nunca foi, tanto que ele estava disposto a colocar quase boa parte da fortuna dele para comprar um foguete russo. Ele quase ficou pobre várias vezes, né? Ele sempre aposta tudo, ele aposta com coisas que a maior parte das pessoas, né? A fortuna que ele conseguiu depois do PayPal ia permitir que ele não trabalhasse mais para o resto da vida e ficasse numa boa. Ele não quer isso, ele usa o dinheiro para atingir o propósito dele. Ele não fica tentando ter o estilo de vida que ele... Tanto que ele não se importa com isso, que ele dormia na casa dos caras do Google, no sofá dos caras, tem a história que ele ia dormir, né? Legal, posso dormir aí, eu tô tendo que trabalhar aqui. Então, eu acho que esse tipo de coisa é uma característica também que eu vejo dos empreendedores que eu mais admiro, né? Eles vão além do dinheiro. O dinheiro vira uma consequência do trabalho que eles estão fazendo. Eu não me admiraria que o Elon Musk, hoje ele é um bilionário e a gente sabe, né, o tamanho da fortuna dele, que ele se tornasse provavelmente um dos top 3 aí, homens mais ricos do mundo, pessoas mais ricas do mundo, porque o valor que ele está criando, quando a gente pensa assim, qual que é o futuro de uma SpaceX?
Como é que a gente mede, se a gente fosse investir na empresa, como é que eu calculo o TAM, o Total Addressable Market da SpaceX? Quanto que vale a economia de Marte? Né? Como é que a gente calcula esse tipo de coisa? Então, são coisas que a gente não consegue nem pensar em como calcular. Eu acho que esse nó que dá na nossa cabeça é o que bons empreendedores fazem, que na hora que a gente está vivendo, parece que é uma maçaroca, parece que é um negócio que é pouco claro, mas se a gente olhar com distanciamento daqui a 20 anos para tudo que estava acontecendo agora, a gente vê o impacto de uma pessoa no mundo, como que uma pessoa consegue movimentar um planeta inteiro, né, numa direção, ou movimentar um mercado inteiro numa direção. Então, acho que isso que eu acho que me chama a atenção, que faz com que eu admire esse tipo de pessoa, né, no nosso planeta hoje. E é de verdade, não é por demagogia. Tem uma frase que ele falou semana passada, que assim, a Tesla, nesse momento, imagino que quando esse podcast estiver ao ar, ela continue, mas talvez não, porque o preço de ações varia, mas nesse momento a Tesla é a montadora mais valiosa do mundo, né? E aí assim, falou, Elon, a Tesla hoje vale mais que a Honda, a Ferrari, a BMW, a General Motors e a Nissan juntas. Você tá X bilhões mais bilionário. Ele só respondeu assim, do tipo, não estou preocupado com isso, qual é a próxima pergunta? Ele desqualificou completamente o fato de ele ter ganho X bilhões nessa valorização. Então, não é demagogia, não, é de verdade mesmo, ele leva isso a sério mesmo. E aí a gente deixa aqui o disclaimer que tudo isso é verdade no momento da gravação desse podcast, até talvez o próximo tweet dele que derrube tudo isso. Fica o disclaimer quando você estiver ouvindo esse episódio. Mas é isso que eu acho legal, né? Acho que é isso que eu acho legal dos tempos que a gente vive hoje e do impacto que uma pessoa pode ter, como eu falei. Pensa nos problemas que a gente vive hoje, por exemplo, em relação ao coronavírus ou em relação a outros problemas que a gente tem aqui no dia a dia e como a gente poderia acabar de uma maneira muito, muito criativa com boa parte desses problemas, tendo gente que pensa de maneira multidisciplinar, que conecta pontos, que, né, é um polymath, não sei como é que é em português, polímata, é isso que se fala? Não sei, o cara que entende todas várias áreas do conhecimento, autodidata, ele não é um cara, não é um produto do meio acadêmico, ele é um produto da sua curiosidade, da sua vontade de fazer as coisas, né? Então, acho que isso é o que me motiva quando eu falo dele, que eu olho aqueles empreendedores, né? Ou, por exemplo, olha um Bill Gates hoje tentando resolver problemas da mesma magnitude, mas em outro espectro. A gente via o Steve Jobs com essa visão. A gente volta e meia aparece alguém que tenha essa união de a capacidade de ser engenhoso, ao mesmo tempo de executar, ao mesmo tempo de motivar as pessoas para segui-lo, né, ter a liderança e causar esse impacto aí no mundo, né? Bom, estamos chegando já ao fim do nosso episódio, hoje meio filosófico e talvez curioso aqui, e eu queria pedir as palavras finais aí dos nossos dois debatedores que ricamente ilustraram nosso episódio de hoje. Rê. Sim, minhas últimas palavras eu acho que a excentricidade, quando bem feita e quando com resultados, se paga. Sair da caixinha, tanto no modelo, no modo de pensar negócios, quanto no modo de agir na vida, ou como você se relaciona, também se paga quando você está construindo grandes coisas e pensando no construir grandes futuros, por assim dizer. Mas eu fico aqui só com uma última ressalva. Eu tenho medinho aí do que ele ainda pode inventar com essa Neuralink, de inserir chips de computador em cérebros humanos. Aí eu acho que podemos encontrar um limite para Elon Musk. Você não vai se candidatar para botar
novos neurônios lá da Neuralink? Acho que essa oportunidade eu vou passar, Pedro. Muito obrigada. Tá bom, ok. O LG eu não sei se vai pensar igual. LG, suas palavras aí de conclusão. Vamos lá. Partindo do princípio de que o Elon Musk cria tudo isso, era bom a gente discordar para criar uma explosão mental de ideias aqui e a gente extrapolar as possibilidades, né? Mas do que fica, assim, para mim, essa tangibilização de que dá para fazer coisas grandes estando onde a gente está, com o mindset, com o modelo mental, com a visão de questionar o status quo, questionar os padrões. E se eu fizesse aquilo? Por que não? Por que sim? Buscar as intersecções, as coisas não óbvias, as coisas não ditas, as coisas que estão nas entrelinhas, aquilo que está todo mundo falando, mas não está sendo dito, ir para um lugar contrário ao que todo mundo está indo, mesclar curiosidade, criatividade, interesse, profundidade, hard skills, soft skills, arte, tecnologia, desenho, filme, esporte, enfim, acho que é uma grande mescla que faz com que a gente se desenvolva como generalistas e especialistas, aplicando esses conhecimentos a cada novo desafio, a cada problema, e a partir disso criar coisas grandiosas. Acho que esse é o grande ponto, né? Gerar valor para a sociedade. Legal, acho que com essas palavras sábias dos meus dois debatedores, a gente encerra aqui. Eu acho que, como eu falei, o mundo é melhor por ter o Elon Musk a bordo. Eu acho que o fato da gente polarizar, da gente não concordar com tudo, eu acho que a gente precisa disso hoje. A gente, né, pegando o Nelson Rodrigues, aí falava toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Essa era a frase que o Nelson Rodrigues usava. E eu acho que a gente precisa de gente que nos tire hoje das obviedades, das verdades absolutas e faça a gente questionar essas verdades. A gente está num momento em que a gente precisa criar o futuro. E eu queria que a gente tivesse mais empreendedores que não se prendessem a modelos, não se prendessem a dinheiro, mas criassem valor para a sociedade, desenvolvessem o futuro. Especialmente no Brasil, a gente precisa desse tipo de gente. Então, um brinde ao Elon Musk aqui por tudo que ele construiu, por tudo que ele vai construir, ou não, né, Renata? E com isso nos despedimos do nosso episódio de hoje. Queria agradecer a participação dos meus dois debatedores. Obrigado, Rê. Obrigado, LG. Valeu, Pedro. Muito bom estar do lado de cá, de vez em quando, do debate. O lado de cá também é agradável, Renata. O lado de cá e o lado de lá são ambos muito importantes, prazerosos, deliciosos, quando desfrutados de pessoas como Pedro Weingärtner e Renata Sagradi. Boa! E você que está do lado de lá do seu player de podcasts, a gente gostaria de pedir que você, que se curtiu, compartilhe, por favor, esse episódio com seus amigos, curta, avalie com 5 estrelas o podcast Growthaholics. A gente agradece, a gente coloca muito amor e carinho para produzir cada episódio. A gente também agradece se você for nas mídias sociais, seguir a Ace Startups no Instagram, LinkedIn, comente lá, a gente adora ouvir os seus comentários, receber as suas mensagens. Estamos sempre abertos para ideias, sugestões e principalmente desejando que vocês se inspirem e criem coisas novas a partir desses debates que a gente tem aqui. Valeu, galera, até a próxima semana, um grande abraço da Ace.